Olá, eu me chamo Lívia Ribeiro da Silva e eu vou apresentar o trabalho intitulado Contagem de coliformes totais e termotolerantes após o tratamento superficial na casca de ovos de codorna. Esse trabalho foi feito na Universidade Federal de Alagoas, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias. Esse trabalho ele foi feito pensando na grande produção de ovos de postura de codornas japonesas, que são codornas destinadas à alta produção para a comercialização dos ovos. Essa alta comercialização é devido aos diversos benefícios do ovo de codorna, entre eles combate à anemia e alta fonte de proteínas e minerais. Já a própolis ela é um antibiótico natural produzido pelas abelhas para a proteção de suas colmeias e utilizado em diluições em álcool para consumo humano e animal, também para a proteção dos organismos a possíveis antígenos. Os coliformes são um desses antígenos que podem entrar dentro da casca do ovo, por isso foi preconizado nesse trabalho ser feito uso a partir deste resíduo depois da extração do própolis para consumo humano e animal, para combater coliformes termotolerantes, que nessa placa de Petri ele se manifesta dessa forma, e os coliformes totais que se manifestam dessa forma. O trabalho foi analisado no Laboratório de Microbiologia da Universidade já citada, a partir da compra de 240 ovos na granja de São Bento do Una, Pernambuco, onde foram feitos 6 tratamentos. Entre esses 6, um deles não foi tratado para servir de controle nas análises estatísticas, 4 foram porcentagens diferentes de resíduo de própolis e um foi tratado com óleo mineral, como já foi feito anteriormente em outros trabalhos estudados, e esse tratamento ele é feito aplicando essas porcentagens fora da casca do ovo e homogeneizando, e depois esses ovos foram armazenados em duas temperaturas diferentes, a 28 e a 8 graus, e foram lavados no mesmo dia após a aplicação, 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação. Após ser feita a diluição seriada dessa água, foram colocados em tubos de ensaio com tubos de Durão invertido para demonstrar a produção de gases por bactérias que podem ser contaminantes em humanos ou animais que consumam esses ovos. Essa análise é feita para identificação de número mais provável utilizando o meio LST. Após a confirmação, esses que deram positivo, eles foram utilizados posteriormente para análise em caldo EC a 40 graus e em caldo de verde brilhante a 38 graus, também para identificar a produção de gases, tanto no primeiro quanto no segundo meio. Foi possível verificar dentro desses tubos a produção de gases, é possível ver nas fotos. Essas análises foram feitas também a 44 graus para ser feito análise de coliformes termotolerantes a partir de 24 e 48 horas da inoculação dessa água contaminada dentro desses meios de produção de bactérias. E a partir dessas análises foram possíveis ser elaboradas tabelas onde elas demonstram a quantidade a partir dos dias que foram analisados essas amostras. Nesse caso aqui, a 37 e a 28 graus, na tabela 1, com variação para 2 a mais ou 2 a menos, sendo possível visualizar que a partir dos 14 dias não foi possível visualizar bactérias que fossem possíveis a contaminação e causar infecções em humanos ou animais. Da mesma forma, na tabela 2, a partir dos 14 dias, esses valores eles são estaticamente não significativos. Também na tabela 3 e na tabela 4, nesse caso é possível ver que a partir dos 28 dias, porque nesse caso elas foram mantidas a temperatura ambiente. Os que foram mantidos a temperaturas de geladeira, que é aproximadamente 8 graus, tiveram a sua diminuição na contaminação desses ovos, demonstrando que esses ovos devem ser conservados, refrigerados, que é o que a gente vê diferentemente quando vai comprar em supermercados, eles sempre estão
em temperatura ambiente, o que pode ocasionar uma maior contaminação desses ovos, chegando à conclusão de que os tratamentos foram insuficientes para causar um controle total desses patógenos, e isso nos dá a entender que é necessário que haja um condicionamento melhor desses ovos, desde a postura até a comercialização deles, e novos estudos devem ser feitos e propagados para que haja uma melhor qualidade no consumo desses ovos. Eu agradeço ao Simpósio de Microbiologia pela oportunidade e que tenham todos um excelente evento.